Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Mais uma vez, hoje é o nosso... Você tá lembrado qual é o número? Acho que deve ser o 8º, o 7º, sei lá. Encontro com os nossos irmãos, é o nosso Papo de Crente. Desde já, eu já te peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque toda vez que chegar vídeo novo, o YouTube vai informar vocês, certo? Que hoje seja uma noite abençoada, que a gente possa trazer coisas interessantes para vocês e que vocês possam meditar em tudo que for dito aqui, que levem para o coração, que o Senhor ele consiga fazer grandes coisas na sua vida. Sem lenga-lenga, vamos apresentar nossa convidada de hoje, nossa irmã Graça. Paz do Senhor, irmã. A paz, irmão. Tudo certinho? A paz, tudo em paz. Graças a Deus. Graças. Irmã Graça, nos contem, para quem ainda não conhece a senhora, quem é a irmã Graça? Irmã Graça é uma serva do Senhor, né? Estou na presença do Senhor há 18 anos, sempre procurando viver na dependência dele, né? Congrego ali na Igreja Batista da Sede, na primeira Igreja Batista da Sede, e minha vida secular trabalho, né? E o meu maior prazer é servir e estar na presença do Senhor. Amém. A senhora nasceu no Evangelho ou não? Não, há 18 anos que eu sou convertida. E a senhora se converteu na Batista mesmo? Na Batista mesmo, foi. Aqui em Cristinápolis? Aqui em Cristinápolis, A sim. senhora pode nos contar como foi esse fato maravilhoso? Conto, sim. Eu visitava várias igrejas, né? Que eu tenho uma tia que ela era de uma denominação, de uma outra denominação. E aí sempre eu estava visitando várias igrejas. Até que um dia me parei na Igreja Batista. Alguém me convidou e eu frequentava muito sem compromisso. Mas aí eu sempre dizia assim, eu estava em crise no meu casamento, né? E eu dizia assim, que eu não me decidia por ser crente por conta do meu esposo na época. Porque eu dizia assim, se hoje eu não sendo crente, acompanhando ele para as festas e tudo, né? Ele apronta, imagine eu sendo crente. Sei que não é a vontade de Deus que um casamento venha a ser desfeito, mas ele permite. Então, se eu estava colocando o casamento como empecilho, ele permitiu que o casamento viesse ao final. E eu falei isso um dia que eu ia saindo da igreja, conversando com uma irmã, e com 8 dias depois, de livre e espontânea vontade, ele tomou a decisão de sair de casa e me firmei na presença do Senhor. Amém. Tem coisas que a gente acha que é pro mal que acontece, mas a gente crendo em Deus, a gente sabe que é para algo muito maior. Muito melhor, isso mesmo, né? Aí não foi uma perda, né? Foi um ganho, né? Eu não perdi, eu ganhei. É porque perder para Cristo é ganho. É ganho, é isso mesmo. Amém. Mas a senhora hoje exerce alguma função dentro do Evangelho? A senhora é evangelista? Como a senhora se denomina hoje como cristã? Eu me identifico como uma serva do Senhor. Atualmente não estou atuando em cargo, não. Mas já fui secretária, já fui líder dos jovens por 2 mandatos, já fui secretária da MCM, Associação Sul, né? Mas agora eu estou, quando me chamam, estou indo levar a palavra do Senhor, né? Estou dando um suporte ali à irmã Virgínia, na igreja da Palmeira, mas cargo mesmo não estou com nenhum agora. Acho que desse que a senhora passou aí, acho que o de jovem deve ter sido mais complicado. Desafiador. Foi um desafio a liderança de jovens. Mas algo bom, desafiador, mas algo bom, que eu aprendi muito, né? Fui professora da EBD também, dos jovens. Foi algo desafiador, mas muito gratificante. Amém. Porque eu acredito que os jovens de hoje, assim como os de hoje, que eu acho que está um pouquinho mais, mas os de antigamente também, eles davam um pouquinho de trabalho.
porque a mente do jovem ela é diferente da mente de um adulto, até se tratando de prioridades em relação ao reino de Deus, né? Isso. Sim. E eu acho que como a senhora como já foi líder de jovens, eu já passei por isso também quando eu era católico e hoje não lidero jovens, mas alguns jovens fazem parte do meu ministério. Eu acho que não é convencer eles, mas fazer com que eles entendam que o que nós queremos para ele, a nossa vontade, é que eles sirvam a Deus e use ele como prioridade. Acho que para colocar isso dentro da cabeça do jovem tem que ter muita habilidade, muita destreza. E não depende só da gente também, né? A gente pode ser o maior dos habilitados a fazer. Se não for da permissão do Senhor, não acontece. Não é isso? Como o irmão disse, né? Os jovens atualmente, né? Jovem é jovem em qualquer época, né? Mas atualmente, né? Realmente é um grande desafio, porque hoje os jovens eles têm um pensamento deles, né? E assim eles não aceitam que nós queremos o melhor, né? Eles têm a tese dele e eles batem ali para remover. É difícil, só o Espírito Santo. É a verdade absoluta dele. Sim, sim. E não tem quem. Que foi? Aí, pronto, melhorou. Era só um problemazinho de áudio aqui, mas já foi ajustado em nome de Jesus. Então, é como se eles tivessem a verdade absoluta. Sim. Por mais que a gente explique dentro da palavra, mas mesmo assim o que eles entendem parece que é diferente do que a gente entende. E nós, adultos, estamos ultrapassados, né? Na visão deles, né? É careta. Isso aí não cabe mais. Não é da sua época, isso era da sua época. Isso, hoje tá mudado, diferente, né, Raquel? Bem diferente, né? Mas eu acredito que o Deus é o mesmo. Sim, sim. Eu acredito que, independente das modernidades, o tratamento ele é igual desde a época de Cristo, desde a época de Abraão, desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje. Deus ele trata da mesma forma os seus filhos. E ele quer a mesma coisa. É que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade e que nós venhamos amar a ele em espírito e em verdade e não buscar coisas que não vão que vão só alimentar a nossa carne, não vão alimentar o espírito, né? Isso. E hoje eu acredito que depois de 18 anos que a senhora falou que está no Evangelho, esse amadurecimento de entender a cabeça do jovem como funciona, de entender como é que funciona a cabeça do adulto também, nesses 18 anos, a senhora como mãe já pensou em alguma situação em que Deus não estava no processo, que Deus tinha te esquecido, tinha deixado de lado? Já. Meu filho, né, sempre, desde quando me converti, eu sempre dizia, meu filho tinha apenas 6 anos. E eu sempre dizia assim às pessoas mais próximas a mim, né? Eu dizia, meu filho com 6 anos, ele é mais crente do que eu, né? Porque ele tinha aquela convicção, ele aprendeu, né? No processo da separação, assim, ele cresceu, né? De estar ali no convívio comigo. E na igreja foi assim, sempre foi bênção. E há 3 anos atrás, ele simplesmente, na época da pandemia, esfriou e simplesmente parou de ir para a igreja. E aí eu questionei a Deus, eu disse, Deus, por quê? Por quê, Senhor? Sempre foi uma bênção na presença do Senhor, frequentou o seminário durante 2 anos. Por quê? Porque o Senhor me esqueceu. Né? E assim, eu entrei durante um período de uns 6 meses, eu entrei em desespero, né? E eu questionava por quê. Mas um dia Deus me disse que não tem um porquê, mas tinha um para quê. Né? E aí eu entendi o para quê, e ele sempre me deu a certeza de que ele estava comigo em todos os momentos, né? E
sempre quando eu buscava, ele me vinha, ele me trazia o meu coração que a honra da segunda casa será bem maior que a da primeira, Amém. né? E então eu vi que Deus ele não tinha me abandonado, né? Em momento algum. Mesmo quando eu pensei, quando eu clamava, que eu achava que ele estava em silêncio, ele estava trabalhando, né? E ele continua trabalhando. Então, Amém. assim, não pensei em desistir, mas pensei assim, pensei assim, Deus não está mais comigo, Deus não me ouve. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei, Senhor, na tua presença, né? Por que eu passo por isso? Por que agora essa situação, se eu tinha, era eu e meu filho dentro de casa, os dois, às vezes eu saía para uma congregação, ele saía para outra, né? Eu sempre agradecia a Deus, mas Deus me disse que não tem um porquê, mas tem um para quê. Né? E o paraquê de Deus é bom e ele é perfeito. Né? Amém. A senhora falando do questionamento, a gente muitas das vezes questiona até algo que foi escolha nossa, no caso, Sim, isso no caso do seu filho foi uma escolha dele, e a gente às vezes questiona Deus por uma escolha que foi nossa. isso. E Uma ele, escolha humana. isso, e o trabalhar de Deus é o que nós devemos confiar. Nossa confiança tem que ser no que vem de Deus, e não do que vem do homem. Eu acredito que, como a senhora falou, não é por quê, é para quê. Para quê? E se a senhora confia que existe um para quê, que o propósito disso tudo ter acontecido, ele é bem maior do que qualquer outra reclamação que foi feita. É nisso que tem que se apegar, é em Sim, Deus. sim. A senhora tem um ditado que o pessoal fala muito, que a salvação é individual, que virou ditado, né? Salvação é individual. Eu não, eu não salvo ninguém, quem salva é Deus. Alguns usam até de forma errada, dizem eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Quem Deus. perdoa é Deus. É, mas eu acredito que a senhora, serva do Senhor, crendo que o seu filho voltará para os caminhos do Senhor, se for a vontade de Deus e o querer do seu filho, entender que nada desse mundo vale a pena. Porque eu penso assim, até entendo de alguma forma a criança que nunca provou aquela outra situação, né? Porque assim, eu me converti já adulto, com 23, 22 anos. Acho que alguma coisa assim, 22 anos. Eu já passei por muita coisa no mundo. Isso não me agrada em mais nada. É diferente de uma pessoa que não passou por esse processo. E é assim, alguns não querem passar, mas existe uma força do outro lado que não é maior do que Deus, mas é maior do que a nossa. Isso. Que ela nos chama para algo que aos nossos olhos é muito mais prazerosa, é muito melhor. Só que essa força ela não é maior do que a força de Deus. Então, se há esperança, eu acredito que dentro do coração dele também há essa esperança de que Deus é muito maior do que todas essas coisas do mundo. O Senhor vai fazer com que a senhora veja o seu filho de volta aos caminhos do Senhor. E acredito que é só uma fase. Deus ele está preparando algo muito maior. E já provou muito desse mundo. Vamos voltar a provar de Deus que Deus tem grandes coisas para fazer. Eu acredito que a sua maior bênção tenha sido seu filho. Mas a senhora crê em milagres. Muito. Eu sou um milagre. Amém. Existe algo que a senhora imaginou que isso não iria acontecer? Deus, eu esperava de Deus isso aqui, mas ele me trouxe algo muito maior. Que não é ainda o que a senhora deseja nesse momento, mas que já aconteceu. Um milagre que a senhora... Meu Deus, eu confio no Deus. Não é o Deus que faz, é o Deus que é. Por isso que ele faz essas coisas em minha vida. Assim, como eu digo, né, minha vida é um milagre. Né? Ele é um milagre todo o tempo.
Se for falar dos milagres que Deus tem operado na minha vida, são inúmeros, inúmeros mesmo. E em tudo ele sempre proveu, né? Ele sempre proveu. Materialmente falando, a mim nunca me faltou nada, né? Amém. O material nunca me faltou nada. Já passei por período de desemprego, né? Que eu sou contratada pela prefeitura. Já passou por períodos de desemprego. Já entrou gestão, já saiu gestão. Eu já teve do lado da gestão, no caso atual. Outra gestão, a oposição entrou e Deus sempre me manteve ali trabalhando. Amém. Sempre. Sempre levantou alguém para interceder por mim, né? E eu sei que é o agir de Deus. E em tudo, as providências dele, tudo é um milagre. Deus, assim, eu sou um milagre vivo de Deus. Amém. Deus é o Deus de milagres, é o Deus que faz todas as coisas. E além de grandes coisas, eu acredito que a senhora tenha passado por grandes provações. A senhora falou que a maior foi essa de ver seu filho se afastar da presença do Senhor nesse momento, mas foram 18 anos, porque o pessoal acha assim, que a gente, depois que aceita Jesus, as coisas mudam da água para o vinho em relação à provação, que a partir dali a gente não tem mais provação. É diferente. A gente começa a enxergar coisas que em outra situação a gente não enxergava, e que isso e que a gente, de uma certa forma, são provações, e muitas provações, mas que diferente de outras oportunidades em que nós éramos pessoas que não acreditavam que Deus era o único suficiente em nossas vidas, a gente tratava de maneira diferente, com um peso muito maior. Hoje o peso é menor porque Deus ele está conosco, ele carrega esse peso para nós. A senhora tem... acredito que a senhora tenha passado por várias desavenças com o inimigo por servir a Deus. Eu gostaria de saber da senhora quais desavenças o inimigo ele tentou atingi-la enquanto serva do Senhor, e que Deus não permitiu, porque o seu Deus é maior do que tudo. Em sermos servos do Senhor e andarmos na contramão do mundo, né? Quando as pessoas, como eu falei, há 18 anos que eu estou na presença do Senhor, mas antes, com o pai do meu filho, nós éramos um casal que nos divertíamos, né? Perante, assim, humanamente falando, nós nos divertíamos muito. E quando Deus me resgatou, tudo isso ficou para trás. Outro dia eu dizia, teve um pessoal aí que teve um casamento, né, na Igreja Católica, e aí nos reunimos. E aí os mais jovens, né, na época me disse assim, quando eu vinha para Cristinápolis, são de Itapuranga eles, quando eu vinha para Cristinápolis, aí tia Graça dançando, aí eu olhei assim, eu disse, eu dançava, né? Porque Deus me tirou isso, até a vontade de dançar, né? Uhum. Então, assim... Hoje eu encontro com pessoas que dizem assim, mas você bebia, você dançava, né? E graças a Deus, hoje eu não sinto o desejo disso. Porque tem pessoas que dizem assim, é uma luta, né? Eu bebia, eu dançava e hoje é uma luta para mim, né? E graças a Deus, Deus me tirou essa vontade. Mas há aquelas pessoas que dizem assim, quem era você? Você dançava, você bebia, você amanhecia o dia no arraial, né? Então, assim, o desafio é nós andarmos na contramão do mundo. Né? Quando todos vão na mesma direção e nós temos que ir na direção contrária. Né? Então isso é um grande desafio, né? O inimigo das nossas vidas a todo tempo está jogando isso na nossa cara, né? Todo tempo está nos lembrando, mas eu tenho aquela convicção de que quem me resgatou já jogou tudo isso no mar do esquecimento. Então não precisa o inimigo estar me lembrando mais, que não me toca. Então, assim, o grande desafio, né, é estarmos na contramão do mundo, né, é sermos diferentes. Porque o pecado, eu sempre digo assim, o pecado, ele é algo atrativo. Se o pecado ele fosse algo ruim, nós não pecaríamos, né? Por quê? Porque ele vem de uma forma feia.
Não, mas ele vem o quê? Ele vem de uma forma maquiada, né? Ele vem de uma forma bonita. Que muitas das vezes, até nós cristãos mesmo, acabamos dizendo assim, não, mas não é desse jeito, não. Não, não é tão ruim, não. Então, assim, o grande desafio é esse, é andarmos na contramão do mundo. Né? Frustrar o Satanás. Frustrar Satanás, é. Quando ele vem com uma aparência boa, né? Como a palavra do Senhor diz, fuja da aparência do mal, né? Quando ele vem maquiado, nós temos o discernimento de buscar no Espírito Santo se realmente é aquilo. Então é o grande desafio, né? É o grande desafio que eu encontro é andar na contramão do mundo. Até porque o mundo ele só tem para nos oferecer algo que alimenta a nossa carne. Isso. E o cristão, ele quer alimento espiritual. Espiritual, espiritual só quem pode nos dar é Jesus Cristo. Jesus, em Jesus. Porque e ainda mais nessas épocas de festa. E, infelizmente é algo que é triste, e principalmente jovens, né? Quando que não tem, às vezes não tem esse discernimento de entender que Deus, ele é permanente. Ele não é um Deus de momento. De março a maio eu só tô na igreja, só sou servo do Senhor. Aí junho, julho eu vou para a festa. Agosto eu volto para os retorno. Deus, ele nos traz uma alegria permanente. Essas alegrias do mundo são alegrias momentâneas, passageiras. É uma alegria de uma noite que você vai passar bebendo ou se drogando, que no outro dia você vai acordar de ressaca, com dor de cabeça e sem vontade, muitas das vezes sem vontade de viver. Nós, servos do Senhor, dormimos e acordamos todos os dias, felizes por sermos servos de Deus. E a gente vai para a festa também, só que as festas são diferentes. Na nossa festa não tem bebida alcoólica. A gente, entre aspas, se embriaga do Espírito Santo. Do Espírito Santo, sim. A gente vai para casa cheios do Espírito Santo. A gente, como a irmã falou, ela não dança mais músicas que não... Mundanas, Isso. Hoje ela dança na presença do Senhor como Miriam dançou. Isso, Então, para que muitos entendam qual é o processo do cristão, o processo do cristão é esse. Ele só entende que o mais importante é a busca por Jesus e não pelas coisas do mundo. Mas fora isso, vocês curtem forró, a gente curte forró gospel também. Sim, Vocês curtem samba, existe samba gospel também. Porque acho que tem isso também, acho que muito na mente de jovens. Eu já conversei com alguns que, assim, mas eu gosto muito de reggae. Sim, negão. Você gosta de reggae, do ritmo de reggae ou da letra? Não, o que eu gosto de reggae, eu gosto do ritmo e tal. Tem reggae cristão, meu irmão. Sim. Ou uns assim, não, eu já tenho Deus no coração, mas eu não vou deixar de ouvir minha música sertaneja, não. Tem sertanejo cristão. A diferença voltando a dizer, a gente não alimenta a carne, a gente tenta alimentar sempre o espírito. Somos falhos, como qualquer outra pessoa, vulneráveis a pecar, como qualquer outra pessoa. Não somos melhor do que ninguém, não somos melhor do que o irmão que é da católica ou de qualquer outra igreja. Mas eu acredito que somos diferentes. E precisamos mostrar essa diferença, né? Precisamos mostrar essa diferença. Outro dia eu ouvi uma frase que diz assim: você precisa ser a Bíblia que o seu vizinho precisa ler, né? E como o nosso vizinho tem nos visto, né? Como cristão, né? O ser cristão não é nos excluirmos do mundo, mas é estarmos no mundo, né, fazendo a diferença. Não, como o irmão disse, não sermos melhores, mas sermos diferentes. Né? Sermos diferentes. Porque, assim, alguns ainda acreditam que evangelizar, e é bom também, mas a mente de alguns, e até antigos, são de evangelizar e você sair de porta em porta com folhetim.
Hoje existem várias formas de evangelizar. E uma das principais, ou a principal, é o seu comportamento. Sim. O seu vizinho, ele vê em você um crente. A primeira imagem que ele tem de você é de um crente. Que crente é você? Um crente brigão, um crente avarento, um crente mentiroso, um crente confusionista, um crente que espanca a mulher, um crente que trai a esposa, ou você é um crente servo do Senhor, que respeita a família, que é fiel com as suas contas, que faz de tudo para que o Espírito Santo ele venha a ser visto nesses vizinhos. A diferença está aí. Evangelizar, a gente evangeliza de várias formas. A gente evangeliza com folhetim, a gente evangeliza gravando esses vídeos para vocês, contando testemunhos. A gente evangeliza através da mídia, com vídeos, com fotos, através da palavra no culto. Mas o principal evangelismo é você. Nós somos igreja. O nosso testemunho, E como igreja devemos nos comportar como tal e não deixar que nos julguem por algo que nós não somos ou somos e queremos esconder, né? Então, a base cristã, no meu entendimento, é essa: é você ser cristão fora da igreja também. Depois que a luz se apaga aqui, você tem que permanecer aceso. Isso, E ser cristão quer dizer ser imitador de Cristo, né? Isso. E quando nós imitamos alguém, né? Nós procuramos o quê? Ser parecidos, né? Isso. Então é isso, ser cristão, ser imitador de Cristo. É o que nós temos procurado. E imitador de Cristo também é ser manso. Sim. Não seja um Pedro da vida. Manso, humilde, Tem que ser manso, humilde, tem que ser benigno, longânimo. Eu tô precisando ser longânimo. Tem que ser longânimo, por quê? Porque o cristão é isso. Se a gente for impaciente, que eu ainda estou tratando isso, se a gente for muito impaciente, a gente não vai chegar ao nosso objetivo. Porque o propósito que Deus tem conosco, ele não demanda tempo, ele não demanda local, ele pede que nós venhamos aguardar e descansar nele. Descansar, E muitas das vezes, né, humanamente, descansar no Senhor não é nada fácil. Não. Né? Não é nada fácil. Eu costumo dizer que quando eu oro pedindo algo a Deus, eu estou orando hoje. Mas eu já queria que Deus já tivesse me dado ontem. Eu estou pedindo hoje, mas era para ter vindo ontem, né? E precisamos, né, sermos pacientes, né? Descansar no Senhor. Isso, porque... ou melhor, às vezes a gente de noite entrega a ele o problema que a gente tá, ou a benção que a gente quer. Quando é no outro dia de manhã, a gente toma de volta para tentar resolver. Isso, Quer dar o nosso jeitinho, Isso. né? Quer dar o nosso jeitinho. Isso não é ser longânimo, nem paciente. Nem paciente. Tenha domínio próprio. Domine até as suas vontades de querer colocar na mão de Deus os problemas e não querer tirar no outro dia. É verdade. Porque o espírito ele milita contra a carne. Então o espírito ele tem longanimidade, benignidade, ele tem amor, e ele é contra a avareza, ele é contra irritação. Então que sejamos... O amor fala, em Coríntios, a palavra, Paulo fala que o amor ele é paciente e ele não se regozija com a injustiça. Então que possamos ser justos também, né, nisso. Que não venhamos... a gente às vezes fala de injustiça com os nossos irmãos, e eu acho que a gente às vezes é muito injusto com Deus também. Com Deus, Porque ele nos ama em todos os momentos. E eu acredito que até quando a gente é infiel a ele continua nos amando. E às vezes a gente passa dos limites
quando a gente quer algo que não é feito no nosso tempo. O amor de Deus, muitas das vezes, eu reflito assim, né? Nós somos pais, somos mães, né? E nós amamos os nossos filhos, né? Mesmo quando os nossos filhos são desobedientes a nós, nós continuamos amando, né? Isso. E não é diferente com Deus, né? Mesmo quando nós somos desobedientes ao Senhor, Ele está ali o tempo todo nos orientando. Mesmo quando nós somos desobedientes a Ele continua nos amando. Nos amando. Né? Ele continua ali a todo momento para nos orientar. A sua misericórdia ela é para sempre. Para sempre, é. Ele não é... A mãe, quando perde um filho pro crime, para as drogas, quem tá de fora, às vezes a gente nem enxerga a mãe, a gente enxerga a pessoa. A pessoa. E aí a gente... Não, já foi tarde. Mas a gente não entende o sentimento da mãe. Da mãe, é. Imagine Deus, que a palavra diz que ainda que sua mãe esqueça, Deus ele não vai esquecer. Não vai jamais esquecer. Então, imagine nós sendo desobedientes. Por isso que eu digo, ainda há tempo. Então aproveite enquanto há tempo, porque chegará o dia que não terá mais tempo. E Jesus vai dizer que não o conhece. Infelizmente, é o que nós temos para hoje. É dizer que Jesus vai chegar o dia em que Jesus vai dizer que não os conhece. Vão ter pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor. Esse não vai entrar no reino dos céus. Tem gente que vai clamar por Deus, clamar pela salvação. E Jesus vai dizer que não o conhece. Então, que possamos buscar enquanto o muro ainda está baixo. Pula o muro enquanto ainda está baixo. Porque depois que ele crescer, vai ser difícil mudar esse destino. Então, jovens, adultos, senhores que estão perdidos em lugares obscuros. E não são só vícios em drogas, vícios em festa, não. São perturbações em que o inimigo nos coloca e que não nos deixam se aproximar de Deus. O único e suficiente em sua vida é Jesus Cristo. As festas passam, as bebidas passam, os vícios carnais, no geral, passam. Mas a palavra do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Pai, ele não passa, ele permanece para todo sempre. Não é isso? Para todo sempre, é verdade. E assim, hoje nós estamos aqui, nós temos um Jesus, né? Que hoje ele é o advogado, né? Isso. Nós podemos ir a ele a qualquer situação, nós levarmos a ele, para ele resolver como advogado, isso, né? Mas chegará o dia que ele virá como juiz, né? É o que a palavra do Senhor nos diz. E no dia que ele virar como juiz, né? O juiz ele faz o quê? Dá a sentença, né? E no dia que ele vier como juiz, ele vem com a sentença. E aí não adiantará mais pedir perdão, né? Não. Senhor, porque ele nos deu, ele tem dado, né? Essa oportunidade de hoje procurarmos a ele, irmos até ele como advogado. Né? Porque quando ele vier com o juiz, já é com a sentença. E eu costumo ouvir muito dizerem assim: mas diz que Jesus... desde quando eu me entendo por gente que eu ouço dizer: a volta de Jesus está próxima, mas agora está mais próxima do que quando eu me entendi por gente. Verdade. E aproveita enquanto ele está nos defendendo. Nos defendendo, sim. Porque quando ele vier com a sentença... Isso, aí não tem defesa certa. Já foi, já passou. Mas eu acredito que muitos ainda não só ouvirão, mas entenderão qual é o propósito de Deus em nossas vidas e se voltarão para Jesus e clamarão o teu santo nome e veremos grandes coisas acontecer ainda na presença do Senhor. Eu acredito que muitos milagres irão acontecer, não só aqui em nossa cidade, mas eu acredito que em todo o mundo grandes coisas acontecerão, mas que para isso nós venhamos estarmos
com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer nos falar. Não deixem de buscar a Deus quem está buscando a Deus. E busquem a Deus quem ainda não busca a Deus. É verdade. Nossa conversa tá boa. O que foi, Raquel? Mas a Raquel já tá querendo dormir. Né? Ah, tá, sei. Então, a gente tem que sempre estar... Quem tá buscando a Deus tem que estar sempre agradecendo, porque ele nos tirou do lamaçal. Eu acredito que esse processo ele foi doloroso para quem houve essa transformação. Não vai ser fácil, mas a recompensa ela é maravilhosa. Não existe porta larga e fácil de passar que lhe dê nenhuma vantagem. A gente tirar isso, a gente tem como exemplo isso até coisas seculares. Coisas que a gente busca muito, com muito suor, com muita garra, com muito cansaço, aquela coisa muito difícil de conquistar, ela é muito mais valorosa do que o que vem com facilidade. Com facilidade. Com facilidade. E nada que é fácil, ela é... A gente dá importância. É verdade. E eu acho que isso é no geral. Por isso que muitos não a felicidade de muitos são momentâneas. Porque são coisas fáceis, banais, coisas que se dissolvem muito fácil. Quando é difícil, quando o processo ele é complicado, ele é, como diz o outro, é macento, demorado, ele é muito regozijante. Ele é maravilhoso porque a gente sabe que o resultado o nosso nome está escrito no livro da vida. É verdade. E como o irmão falou desde o início, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, aí muitas pessoas dizem assim: ah, cadê seu Deus? Né? Porque você está passando por tudo isso, né? Cadê seu Deus? Não é porque estamos na presença do Senhor que os problemas não vêm. A Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Mas é diferente de estarmos na presença do Senhor, passando pelo deserto, né? Muito diferente. Problemas temos sim, nossa, se for contar problemas, né? Mas todos eles nós temos a certeza que ou sim ou não, né? Vindo de Deus é o melhor, né? Ou sim, quando nós colocamos diante de Deus, se vier o sim, amém. E se for um não, amém. Porque a vontade de Deus ela é perfeita. Né? Então, assim, problemas temos, lutas passamos, tem épocas que estamos num deserto terrível, mas tudo isso nós aprendemos na presença do Senhor. É melhor passar com Deus do que passar sem Deus. Isso mesmo. É melhor passar com Deus do que sem Ele. Porque com Ele nós temos a certeza da vitória. Independente se a nossa vontade está coincidindo com a de Deus ou não. Mas a dele é a melhor. Com certeza. Porque é melhor você passar no deserto acompanhado ou sozinho. Acompanhado na presença do Senhor, né? Com certeza. Ele vai trazer as nuvens pelo dia, para que nós venhamos passar na sombra. De noite ele vai nos aquecer. Alimento vai chegar, mas se passar no deserto sozinho, eita Jesus, aí é complicado. Não é verdade? Irmã Graça, eu quero agradecer a senhora por aceitar o convite. Foram 3/5 já, né? Verdade. Que não deu muito certo. Na primeira foi comigo, a segunda acho que foi com o Adriano, não foi? Foi. E aí, a terceira comigo. Agora deu certo. Pra honra e glória a Jesus. Eu quero agradecer a senhora pelo convite, por ter aceitado o convite. Eu acredito que através da nossa conversa, que uma pessoa seja tocada vai ser muito válido. Sim. Porque o propósito disso aqui, de tudo isso aqui, é que Deus ele esteja conversando com vocês também que estão aí. Não só, porque a gente tem que tirar também da cabeça que evangelizar
só aqui, pra gente, pra nossa igreja, pra isso. Não, a gente tem que evangelizar pra Cristo. Quanto mais pessoas a gente puder levar a palavra do Senhor, a gente puder levar o que Cristo é em nossas vidas, melhor ainda, para que todos conheçam o Deus vivo que nós cremos. Agradeço mais uma vez. Eu queria que a senhora deixasse um recado para os... A senhora, como já outrora líder de jovens, deixasse um recado para os nossos jovens. Amém. Né? Também agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Creio sim que Deus tem falado a corações nesta noite. E para você jovem, para você adulto, né? A palavra do Senhor diz que em tudo dai graças. Em tudo mesmo. Estando na presença do Senhor, nós somos gratos por tudo que nós passamos, por tudo que Ele tem feito. E em momento algum o Senhor tem nos desamparado. Festas, né? Os pratos que o mundo oferece são passageiros, mas o vazio que há dentro de cada um de vocês, só Jesus pode preencher, né? E é um preenchimento completo, é um preenchimento que só quem tem Deus sabe o que realmente é, né? É difícil alguém que já conheceu a Deus, que já esteve na presença de Deus, hoje viver distante dele. É muito difícil, né? Vocês jovens, né, terão lutas, vocês jovens terão problemas, mas todos eles, o Senhor está na direção. Então, olhe mais para Cristo. Se volte para Cristo. E vocês verão que tudo Ele fará, que tudo Ele completará, né? E andar hoje na contramão do mundo, para vocês jovens, é algo desafiador, mas é algo gratificante. Né? Porque quando todos estão indo na mesma direção, vocês estão vindo na direção contrária. Mas vocês não estão agradando o mundo, estão agradando a Deus. Que é o principal. Que é o principal, sim. Essa é a oportunidade. E assim, muitas das vezes se ouve muito falar assim, o jovem dizer assim, mas eu sou muito jovem para ser crente, né? Eu sou muito jovem. Não. O tempo do Senhor nem é muito jovem, nem é muito velho, né? O tempo de estar na presença do Senhor é o tempo perfeito. É a época, né? Não é a época dos adultos, é a época perfeita. Então, rendam-se aos pés do Senhor, que Ele tem o melhor para vocês. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. E só para complementar, que vocês entendam que Jesus é o suficiente em sua vida hoje. Não espere para amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe o dia de hoje. Que nem tem outro ditado, o dia de amanhã a Deus pertence. Então, só Deus sabe o que irá acontecer amanhã. É verdade. Porque o cemitério está cheio de idosos, mas também está cheio de jovens. Pois é. E a volta de Cristo não quer dizer exatamente quando Cristo vier, né, descer nas nuvens. A volta de Cristo para muitos pode ser a qualquer momento. Isso. Né? Assim que formos recolhidos, esta é a volta de Cristo. Então, que a sua volta de Cristo seja na presença dele. Amém. Gente, obrigado por assistir até agora. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aí. Não esquece de se inscrever no canal mais uma vez. Manda o link pro amigo, pra prima, pra mãe, pra todo mundo. Ativa o sino de notificação, curte, comenta. Aceitamos sugestões.